E aí, pessoal, estamos de volta aqui com o podcast Cura pelo Hábito, episódio 13. Sou o Cláudio Cotter, esse é o Rafael Ferreira. Fala aí, Rafa, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bom? Tudo bem? E você, Cláudio? Tudo bem, legal. Estamos aí iniciando mais um podcast. Isso aí, hoje a gente vai falar sobre gestão do estresse na doença, um tema super importante e, na minha opinião, nós somos praticamente os principais especialistas nisso, né? Porque dentro da nossa profissão, a gente trabalha muito com essa questão de gestão de É, estresse, tanto na fisioterapia, na acupuntura, toda a nossa formação é muito voltada para a gestão de estresse na doença, né? A gente está sempre lidando com sintomas do paciente e mesmo doenças mais graves, né, como o caso do câncer, Parkinson, doenças mais degenerativas, esse tipo de doença traz muitos sintomas que são que a gente consegue administrar junto com o paciente e minimizar. Eu já tive vários pacientes que estavam durante o tratamento de câncer ou pós-tratamento de câncer com dor e a gente consegue trabalhar isso, né? Então, assim, não é que a gente vai trazer a cura para a doença, mas é super importante que os pacientes entendam que a gente consegue contribuir bastante para administrar esses sintomas, né? Junto com, é, lógico, junto com o tratamento médico que está sendo realizado, né, Rafa? é isso. E por mais que a gente entenda, né, e trabalhe um sintoma, uma dor, uma doença, entende que tem os aspectos físicos para serem tratados, as questões emocionais que a gente sabe que estão ali ocultas, né? Então a gente fala muito da psicossomática, que é, né, a psique colocando no corpo, né, aparecendo no corpo. Então, tudo isso é super importante e a gente trabalha, né, nas sessões. E também tem todo o tratamento médico, enfim, envolvido, todos os tratamentos, mas a gente bate numa tecla que é muito da questão, inclusive, do projeto do Cura pelo Hábito, que é o que eu faço daqui para frente, como eu lido com isso daqui para frente, porque a nossa capacidade de mudar a nossa percepção, essa ferramenta consciente que a gente tem, ela é para ser usada, e quando a gente sabe usar, a gente administra isso de uma maneira que a gente vai mudando a percepção, a gente vai buscando significado, a gente vai entendendo o porquê daquele processo, a gente sustenta uma cura, a gente sustenta uma mudança e ela se torna um hábito. Então é super importante a gente lidar com isso. Então a gente trabalha muito com essa gestão do estresse mesmo, porque é o estresse. Muitas vezes a gente fala assim, como o Claudio citou, o câncer, uma esclerose múltipla, que são diagnósticos que assustam, né? Porque é, no primeiro momento você fala, e agora? Como que vai ser? Mas uma dor, por exemplo, uma dor no ombro, ela pode se tornar tão limitante que isso leva a pessoa a um processo de depressão, a um processo de descontentamento muito grande e que também é tão nocivo quanto, né? Então, assim, o fato dela não conseguir fazer um movimento simples, de falar assim, é um movimento simples, né, que a gente fala, colocar a mão na cabeça, e a pessoa não consegue, né? Então isso também então a gente trazendo aqui a questão da dor também. Então isso também é limitante e a gente trabalha muito então como lidar com isso, como gerir isso na vida para que isso não desse problema da doença ou da dor não se crie mais problemas, né? Que a gente fala que é o trauma secundário. Então, em vez de criar trauma secundário, a gente cria um movimento de cura para que aquilo seja minimizado o máximo possível. Em relação à dor, queria adicionar que eu sempre falo que a dor é muito pessoal, né? E a definição de dor é muito isso hoje, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, segundo órgãos que definem o que é dor, a gente sabe que a dor foi definida como uma coisa muito individual, porque ela tem um ingrediente que é considerado importante hoje dentro da definição, que é a emoção em si. A forma como a gente enxerga a dor, como cada um sente a dor, é muito particular, porque nada mais é do que uma memória que a gente cria. A dor, a dor crônica, né? A dor que a gente vai sentindo durante muito tempo. Só para esclarecer também o que é dor crônica. Tem muita gente que me pergunta, mas o que é dor crônica? Qual é a diferença? A dor aguda é aquela dor que você sente no momento em que você sentiu um golpe, por exemplo, um entorse, uma dor nova, né? A forma mais fácil de entender, uma inflamação muito ativa, nova, aguda, né?
A dor crônica é aquela dor que perdura por muito tempo, uma dor que perdura por mais de um mês, uma dor que perdura por 3 meses, uma dor que fica mesmo quando a doença já se foi. Quer dizer, você tinha uma lesão nas suas costas, na sua coluna, aí hoje você faz um exame, aquela hérnia de disco não existe mais, mas a sua dor ainda continua ali. Essa é uma dor crônica e ela tem que ser tratada como dor crônica. Então, como é que a gente entende dor hoje? A gente entende como uma memória. É uma quantidade de estímulos enormes que você recebeu de parte do seu corpo dizendo que ali tem um problema. E isso criou uma programação no seu cérebro dizendo que o problema está lá. E aí, a nossa missão, né, como profissionais é exatamente quebrar esses padrões de memória para que as pessoas parem de sentir dor. Eu digo a gente assim, médicos, fisioterapeutas, acupunturistas, né, os profissionais da área de saúde que estão tratando a dor. Nosso objetivo é quebrar esses padrões. E aí existem remédios que ajudam nisso e existem tratamentos que também ajudam nisso. E por ser uma memória, ela é muito individual, porque a forma como cada um enxerga ou sente as coisas é muito individual. A gente tem diversos filtros no nosso cérebro que vão mudando a nossa forma de interpretar o ambiente e as sensações. Então a dor também é uma sensação que é interpretada pelo nosso cérebro e a forma como a gente guarda isso como memória é diferente para cada um. Por isso que a dor é muito individual, né? Isso, né? E aí eu pego um ponto do que você falou, que até eu queria começar a nossa discussão muito por aí, que é quando a pessoa recebe, a gente está no mês de outubro, né, que é o mês de conscientização do câncer de mama, e a gente fala da importância que é da pessoa, da forma como a pessoa recebe a informação, qual o impacto disso na vida da pessoa, e como a gente pode minimizar esses impactos, porque tem um fator aí que é muito importante, que é como você recebe, como você lida com a informação. É lógico que no início é muito duro para todo mundo que recebe um diagnóstico de câncer, mas a forma como você lida com isso e o nível de medo que você gera com isso pode atrapalhar muito. E a desinformação é um gerador de medo, né? Hoje a gente tem dados estatísticos, eu estava olhando dados estatísticos, eu olhei mas não era tão recente, mas assim, até 2009, de 2005 a 2009, se não me engano, na estatística, 87% era uma estatística que fizeram em 7 cidades brasileiras. Até 2009, 87% das pessoas que são diagnosticadas com câncer de mama sobrevivem. E esse é um dado importantíssimo, porque quando uma pessoa recebe um diagnóstico desse e entende que 87% das pessoas sobrevivem, é muito positivo esse dado, né? Se a gente for pensar que qualquer cirurgia gera risco à vida, qualquer cirurgia, você vai colocar uma prótese no joelho, você vai fazer uma cirurgia no seu ombro, qualquer cirurgia você está entrando no centro cirúrgico, você está recebendo anestesia, existe um risco de trombose, de infecção. Toda cirurgia, todo procedimento gera risco, por isso que sempre a gente avalia, vale a pena operar? Vale, vamos avaliar a gestão de risco, né? Então, da mesma forma, existe um percentual alto de sobrevivência, né? 87%. Então, se informar é extremamente importante para diminuir essa questão do medo, porque o medo gera muito estresse, né? E o que o estresse faz com o corpo? Conta aí um pouco pra gente, Rafa, o que o estresse faz com o corpo? Então, como toda emoção, então o organismo, o que tem mais impacto para o organismo, para a linguagem celular, são as emoções. Então, quando a gente tem uma emoção associada a uma memória, ela vai determinar ali se a célula vai funcionar muito bem ou se ela vai ficar bloqueada, se ela vai ficar em proteção. Então, quando tem uma emoção ruim associada, ruim ou desconfortável, que, por exemplo, o medo, medo, insegurança, tristeza, raiva, enfim, qualquer sensação que seja entendida como ruim ou desconfortável, ela vai ser uma ameaça para a célula, porque ela entende que é uma ameaça. E aí a célula, ela entra numa reação que é a reação de proteção, que é a reação de estresse. Ela bloqueia e a cadeia de DNA fica contraída, fica bloqueada, porque a gente tem que conservar energia para bater ou para correr.
E aí as funções metabólicas, mais ou menos 90% do nosso DNA, ele vai atuar no metabolismo. Então, quando recebe a informação, como ele está bloqueado, o organismo vai ter que adaptar, vai ter que dar um jeito de fazer aquela função acontecer. E essas adaptações, esse processo de tentativa, né, de fazer a função acontecer, elas começam a ter um gasto energético muito alto. Tipo, as compensações começam ao longo do tempo a aparecer. E essas compensações elas aparecem como doenças, sintomas, dores, enfim, com alterações comportamentais, tem várias maneiras. E então esse estresse causado, ele já vai diminuir a função do sistema do sistema imunológico. Por quê? Porque gasta muita energia, eu não posso gastar tanta energia, então eu tenho que diminuir a capacidade da gente pensar, ela é reduzida, porque eu tenho que focar em sobreviver. O sangue, ele vai parar de nutrir os órgãos, não, óbvio, não vai parar de chegar sangue nos órgãos, mas vai chegar muito menos, porque vai chegar muito mais sangue nos braços e nas pernas, que é onde é o plano de bater ou correr, né? Ou eu corro, fujo, ou eu me preparo para uma briga. E com isso, com esse aporte sanguíneo menor nos órgãos, isso também traz consequências. Então, por exemplo, tem um estudo, que inclusive a gente já falou aqui, que fizeram sobre o intestino. Então, as pessoas que usavam a bolsa, né, com o intestino para fora, esqueci o nome, como que é o nome da bolsa? Colostomia. Colostomia, né? E aí, eles ficavam analisando assim, então a pessoa era estimulada a emoções boas e ruins, e eles olhavam qual é a coloração que ficava o intestino. E sobre emoções de ameaça, ficava branco, sem sangue praticamente, né? Bem pálido. Então, eu mostrando o quanto a situação de ameaça gera uma reação de proteção, de estresse, que vai fazer a gente entrar num estado que é para bater ou correr. Então, essa na fisiologia, essa é a consequência na hora que você recebe qualquer notícia que seja, e essa notícia cria um impacto para você, que é um impacto negativo, e você fica sobre aquela sensação de ameaça. Então, quanto mais a gente ficar sob ameaça, mais difícil vai ser a nossa recuperação. Porque o nosso organismo precisa de sangue para recompor, para nutrir e para fazer o processo. A gente tem várias outras questões, mas essa é fundamental. Então, e para fazer essa gestão, né, para a gente conseguir lidar e como lidar com isso, aí a gente precisa fazer um trabalho grande, tanto um trabalho nesse inconsciente, mas também um trabalho de mudança de percepção. Saber usar essa ferramenta, né, Cláudio? Saber como a gente vai fazer para desviar o foco desse medo, desviar o foco dessa tensão e mudar isso. Como o Cláudio falou com a questão da memória, quebrar os padrões de memórias. Porque o organismo ele funciona assim. Ele forma a memória para se tornar mais eficiente. Mas memória adaptativa, adaptativa, né? Uma adaptação, é importante que a gente mude para colocar o que é uma memória com uma boa adaptação. E aí entra muito do que a gente tem discutido nos últimos podcasts, que é a questão, primeiro, assim, o pensamento estoico sobre morte, né? Não adianta você sofrer por uma coisa inevitável, né? Não faz sentido. A morte é certa, né? Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, você não sabe, daqui a 50, né? Pode ser que você chegue aos 100 anos, mas ela é certa. Então, não faz sentido você sofrer por uma coisa que é certa. Aí você vai lidar com as coisas que você consegue controlar. O que você consegue controlar? Né? A gestão das coisas que você consegue influenciar. Você consegue se alimentar bem, você consegue tomar os seus medicamentos, você consegue se abastecer de informações que sejam positivas, no sentido de que te informem sobre a sua doença e façam com que você desenvolva melhores hábitos para se recuperar da doença. Você consegue fazer a gestão dos sintomas, né? Porque o sofrimento, né? Quando você não faz a gestão dos sintomas, o sofrimento também é um estresse, né? Então, se você fica sentindo dor, se você fica mantendo os padrões que geram esse estresse no seu corpo, você vai sofrer mais, seu corpo vai ter mais dificuldade de lidar com a situação e tem um desgaste energético. Eu gosto sempre dessa questão de explicar a questão energética, porque
é muito claro para as pessoas, né? A gente tem uma quantidade de energia. Por mais que você coma, você tem uma quantidade de energia que o seu corpo vai dedicar para tarefas, para funções do seu corpo. Então, vamos dizer, se você está usando lá seu corpo em equilíbrio, vamos supor de forma bem não técnica, tá? Vamos supor que você está usando 50% da sua energia para suas funções do dia a dia e 50% da sua energia para o seu sistema imunológico, manter o seu organismo funcionando bem. Aí vamos dizer que acontece uma situação de estresse. Parte daquele 50% vai ser usado para você gerir a situação, né? Uma situação de luta ou fuga, uma situação que você tenha que lidar e gastar energia para resolver. Então você está usando menos do que os 50% que você precisa para lidar com as questões imunológicas do seu organismo. Então qualquer doença que tenda a se desenvolver vai ter mais facilidade de se desenvolver, seja uma bactéria, um câncer, qualquer doença que seja. O grande problema hoje, em comparação com os nossos ancestrais, é que a gente vive em estresse crônico. O que é o estresse crônico? Ao invés de ter aquele 50% que a gente poderia ter para cuidar do nosso sistema imunológico todo dia, a gente tem 40%. Porque 10% a gente está gastando de energia para lidar com trânsito, mídias sociais, notícias ruins, poluição, alimentos que são agressivos para o nosso organismo. Isso chama estresse crônico. Você está estressando todo dia, constantemente o seu organismo e está drenando a energia que era para funcionar melhor o seu sistema imunológico no 100%, que seria aquele 50% de energia do seu corpo, e ele está trabalhando com menos energia. E isso gera acidez no seu corpo, isso gera inflamações constantes, e isso gera as doenças crônicas, as doenças que afetam a gente, que vão se desenvolvendo a longo prazo por causa dos maus hábitos. Então, à medida que você começa a substituir maus hábitos por bons hábitos, e eu acho que aí entra muito a questão que a gente fala da aceitação, né? Assim, eu entendi em um momento da minha vida que se eu comesse a quantidade de açúcar que eu estava comendo, eu ia ter toda hora tremedeira. Tava me dando hipoglicemia toda hora. Aí eu fui falar com a endócrina, minha médica. Eu fiz a curva glicêmica. Ela falou assim: você não tem diabetes. Você não tem diabetes. Você tá bem. Só que você entra muito fácil no teu dia a dia em hipoglicemia. Isso é risco para diabetes. Então, assim, você vai continuar investindo nisso? Ou você vai minimizar o consumo de açúcar? Eu diminuí o consumo de açúcar, parei de ter hipoglicemia. É bem simples, né? Só que é simples quando a gente fala assim, tá, corta. Não. Aceita isso. Como é que você aceita isso? Como é que você aceita que você não vai comer o bolo que você queria? Como é que você vai se acostumar a não pôr açúcar e mudar o seu paladar? É uma coisa de longo prazo, né? Começar a se acostumar a consumir coisas mais amargas, mais azedas, porque isso tudo, e eu falo que é muito de amadurecimento do paladar. Quando você acostuma a comer sabores diferentes, você vai amadurecendo seu paladar, sentindo novos gostos diferentes, apreciando comidas diferentes. Então, para mim, eu tava trazendo um benefício para minha vida. Eu não percebi na hora, lógico, eu tava com medo de ficar doente. Foi o medo que me levou a mudar. Mas assim, veio um benefício, porque a gente vai trocando aquele paladar mais de querer tudo doce, de querer o bolo que é cheio de açúcar, e você começa a apreciar coisas diferentes na sua alimentação. Isso que você falou é interessante, porque o que você traz? Que é a primeira pergunta que a gente faz, que é: qual é a função disso na minha vida? Então, porque um sintoma, uma dor, uma doença não tem que ser olhado, tratado como um inimigo, como algo externo. Não, somos nós. Nós, como um todo, estamos nos adaptando de uma maneira que ela está trazendo um sintoma. E aí então qual é a função da hipoglicemia na minha vida? Por que o meu corpo está fazendo isso? Por que o meu organismo está reagindo assim?
o que está me trazendo de função? Pode ser que eu não entenda qual é a função raiz do processo, mas o medo ali que foi gerado, porque foi gerada uma iminência, falou, ó, você não tá, mas você pode ficar. Então, assim, esse medo que foi gerado, na administração desse estresse de como fazer, você poderia ter paralisado e ter ficado preso num processo de falar, e agora? Agora eu não posso mais comer doce, ai, minha vida é ruim, nossa, que droga, não sei o quê. Ou você pode ter feito diferente, falar, não, então tá, então o que que eu posso fazer com isso? O que que eu posso mudar então para melhorar? E aí você foi descobrindo ao longo dessa transformação uma jornada de várias descobertas, descoberta de sabores, descobertas de alimentos que faziam o mesmo papel daquilo que te supria antes, e só que de uma maneira muito melhor, muito mais sustentável para o seu organismo. Então o seu organismo estava, a mensagem ali, claramente uma delas era: muda, porque esse caminho que a gente está seguindo vai levar a gente para algo que talvez não seja tão bom, né? Então, É, assim, esse é uma gestão de estresse. E isso é uma mudança. Então, isso é fundamental para iniciar, né? Então, eu queria já trazer aqui o que que a gente pode fazer, então, com isso. Então, o primeiro ponto é, eu acho que é essa pergunta, né? Qual é a função disso na minha vida? Você fala função, mas um câncer, uma esclerose, um Parkinson, uma, um Alzheimer. Mas qual é a função? Por que que eu estou me adaptando dessa forma? Pode ser que eu não chegue numa resposta ou numa cura, mas certamente eu vou preparar meu organismo, eu vou me para uma coisa que é melhor, né? Então, começando com essa questão dessa pergunta. E aí, no segundo momento, que a gente entra com o círculo de influência. O que então agora está sobre as minhas mãos que eu posso mudar, que eu posso influenciar, que eu posso fazer diferente? Aí começa. E aí a gente começa a se preocupar com isso. Só nesse ponto a gente já tira um grande fator de estresse, como o Claudio falou, né? 10% você está pensando, você tem um monte de coisa, você já começa a retomar o quê? A trazer um senso mais de centralizar, de, de parar de se preocupar com coisas que não importam e começar a focar no que importa. É nesse processo, né, Claudio? E aí, depois disso, são os hábitos. É o que você vai começar a criar, dia a dia, para chegar num objetivo diferente, um caminho, num destino diferente. uma dica que eu dou assim para quem está querendo mudar a alimentação, lógico, primeira coisa é consultar um nutricionista, sem dúvida é importante. Mas uma dica que eu dou que é bem usual, é bem prática do dia a dia, que eu faço muito isso. Eu tenho sempre disponível alguma coisa saudável para quando me dá fome. Então tem sempre uma castanha, uma granola, alguma coisa bem saudável, assim, uma coisa que eu sei que me faz bem para suprir aquela necessidade de um doce que me dá vontade ou de uma fome repentina que me dá no meio da tarde. Você tem que ter alguma coisa que esteja lá na sua mão, fácil. É isso. Porque se você não tiver isso na mão, o primeiro doce que Você aparecer é vai mais comer o que tiver. atraente. É mais atraente, é fácil, É. né? Então você E- tem que se cercar disso para conseguir administrar. Você tem que facilitar a tua vida nessa hora, senão... E isso é importante, né? Você não parou de comer doce. O que você fez foi substituir os momentos onde você come o doce e o que tipo de alimento você come, né? E que tem também os seus momentos de falar, agora eu vou tomar um café, comer um doce, vou fazer, que é diferente. Então, antes é algo que você se nutria com aquilo, você mudou a forma de se nutrir para melhorar o seu desempenho, melhorar a sua disposição. Eu levava um pacote de wafer, aquelas bolachas wafer, pra faculdade e comia inteiro no intervalo das aulas. É muito errado isso, mas era um péssimo hábito, né? E assim, é o prático, é o fácil e é gostoso. É isso. Agora, assim, eu fico horrorizado, assim, de imaginar aquilo. Eu comendo um pacote inteiro de wafer de uma vez. Eu falo, nossa, hoje eu como um pra matar a vontade. Eu falo, tá bom, chega, porque isso aqui é muito açúcar. Tanto que o relato quando você desacostuma de comer esses alimentos que tem tanto açúcar assim, e aí a hora que você
come ou você experimenta alguma coisa que tem, você acha muito doce. É. Você fala, nossa, que negócio doce, coisa que você não achava antes. Por quê? Porque o corpo se adapta e acostuma. Então, assim, se você der, ele vai querer. E quanto mais fácil for, melhor. Porque é isso, é conservação de energia. Então, para que serve memória? Conservar energia e tornar a gente mais eficiente. Então, sempre o organismo vai trabalhar com a menor possibilidade de gastar energia. Então, se eu dou para ele algo que faz a energia assim, ó, tchup, e ele nem tem que trabalhar, vem. Só que o trabalho é importante. Então, quando você dá um alimento, o que que é um alimento melhor? É um alimento que faz o organismo trabalhar, e quando ele trabalha para conseguir aquela energia é mais sustentável, né? Então, essa é a diferença. E isso para tudo, né, Cláudio? Não só a gente está falando aqui, a gente acabou indo para a questão da alimentação, mas a questão aqui é a gestão do estresse mediante a doença, mediante a dor, mediante aquilo que incomoda, né? Então, quando a gente fica incomodado com alguma coisa, como a gente lida com isso? De uma maneira que seja para desenvolver, para dar significado e para chegar a algum lugar, né? Então, acho que isso é o mais importante da mensagem, né, que fica, né? Sim, sim. Eu queria trazer um pouco também do Ikigai, que a gente falou uns episódios atrás, porque vai conectando, né, as É, informações. E assim, de todas as entrevistas que tem lá no livro, sobre os super centenários, as pessoas que chegaram a mais de 100 anos e estão com saúde, vivendo bem, né? Quer dizer, chegar aos 100 ativo, né? Com boa consciência da realidade e tal. Quando eles são entrevistados, a maior parte fala de alimentação, sem dúvida. Então, assim, a gente sabe o quanto a alimentação é importante, por isso que a gente está falando bastante aqui, mas muitos deles falam da importância da convivência social, né, de estar em contato com emoções positivas, de lidar com as situações, né, que é o que a gente estava falando até no último episódio, olhando o lado positivo das coisas, o aprendizado. Então, eu acho que isso fica muito, até tem um dos estudos que a gente cita no nosso primeiro livro, Cura pelo Hábito, Reflexão da Vida, a gente fala dos estudos do Instituto HeartMath, e um deles que a gente cita, um trecho, fala da importância de você se manter em contato com emoções positivas, fazer essa gestão do tipo de emoção que você traz para você no dia a dia, porque os estudos mostram que você pode viver num ambiente perfeito, com boa alimentação, bom descanso, tudo acontecendo como deveria para sua saúde ser boa. Se você estiver reforçando padrões de emoções negativas, a chance de você ficar doente aumenta. E se você tiver, total. e o contrário também é verdade. Se você estiver num ambiente adverso, onde tudo está contra, você está se alimentando mal, não está descansando, está numa situação de estresse extrema e tiver em contato com emoções positivas, você cria do seu organismo uma realidade alternativa. Você consegue, como se fosse mentir para o seu sistema que está tudo bem. E ele funciona bem. É muito louco. A gente cria a realidade. E é isso que a gente faz na psicossomática, né? A gente, às vezes, para quebrar algum padrão de memória que a gente não está conseguindo, a gente cria uma nova realidade. A gente começa a trabalhar com mentalizações para criar uma nova realidade e fazer com que o sistema volte a funcionar naturalmente, de uma forma natural, de dentro para fora, né? É exatamente isso. São as emoções influenciando, né, lá no DNA. E que a gente fala assim, na medicina chinesa, a principal causa das patologias são os aspectos emocionais. Então, as emoções é que mais desequilibram o organismo, por mais que os outros fatores estejam em ordem, né, como o Claudio falou. E é exatamente por essa ação no DNA que acontece, né, essa resposta que a gente tem, né, e aí, de fato, vai ao longo do tempo isso vai gerando consequências. Então, se tem um começo, por onde começar, e dentro dessas pessoas que relatam isso tudo, né, da questão das emoções, da alimentação, é estar presente. Acho que presença é talvez um dos maiores desafios hoje que as pessoas têm de conseguir fazer, estar presente. Vai falar, mas eu estou presente é diferente. Estado de presença é a gente saber direcionar a nossa mente consciente para o que a gente está fazendo. Então, você pode estar comendo alimentos muito bons,
Mas se você não está prestando atenção no que você está comendo, você está materializando, você está direcionando a sua cabeça para outro lugar. E aí você está dividindo a atenção. E se você divide a atenção, você não vai fazer nenhuma coisa tão boa e nem a outra tão boa. Então para e foca a sua atenção. O que você vai fazer agora? Você vai comer? Então coma. Por favor, coma. Ah, não, mas eu tenho que comer, que eu tenho que fazer. Não, não, não. Você não vai comer? Come. Não importa se você vai ficar 5 minutos, 10 minutos comendo, 15, uma hora. Come. E depois que você comeu, que você prestou atenção no que você está comendo, aí você vai fazer o que precisa. Agora, querer fazer as coisas junto, você desvia a atenção, desviou a atenção. É o que você falou, né, Cláudio? Você tem lá 50% para administrar. Aí vem um acontecimento. Acabou, já não é mais 50, já não é mais o 100. Tá, dividiu, foi para algum outro lugar. E dividiu a atenção. Dividiu a atenção. Vai, as consequências vão aparecendo. O negócio da alimentação comer olhando o celular, né? Uma coisa que as pessoas fazem muito hoje. Você não consegue prever o que vai acontecer no seu celular. Né? O que vai aparecer para você. Se for informações estressantes sobre guerra, sobre morte, você está comendo, vai ser uma coisa que às vezes traz uma referência muito ruim para você. E isso é muito individual também, né? As referências que a gente cria total. sobre cada assunto, né? A guerra em Israel para mim é uma coisa, para você é outra, porque meu pai é israelense. Então, as referências que a gente tem das coisas é muito diferente. E aí, como isso vai te afetar durante a tua alimentação vai determinar como a sua digestão vai acontecer, como aquele alimento vai impactar no seu organismo. Então tem que tomar muito cuidado com isso, não é brincadeira, é muito sério. E mesmo que você não esteja ali, não estou com celular, não estou assistindo televisão, ok, mas você está comendo. E aí onde está a sua cabeça? Onde estão os seus pensamentos? Você está comendo pensando no que você vai fazer? Está comendo pensando, não, volta. E aprende a ter esse estado de presença aqui. Eu acho que essa é uma das grandes chaves da longevidade. Quando a gente traz o estado de presença. E quando a gente fala longevidade, não importa quantos anos a gente vai viver, importa com qual qualidade a gente vai viver. Se eu posso viver um dia, mas se teve qualidade, já valeu por todos. Porque só existe esse presente. E nesse presente deu qualidade. Então eu tive qualidade para comer, eu tive qualidade para me relacionar, eu tive qualidade aqui nessa troca que a gente está conversando agora, que eu estou aqui. Então é isso. Acho que o estado de presença é uma das maiores ferramentas que a gente pode trabalhar com a nossa mente consciente para começar a fazer uma gestão de estresse. Porque, sem dúvida nenhuma, a gente elimina um monte de ruído. E aí depois, quando você está nesse estado de presença e compreender, por exemplo, quando a gente traz para a dor, então qual é a função agora disso na minha vida? E quais são as ações que eu vou tomar para eu mudar para que isso não seja um estado mais contínuo na minha vida e sim, eu traga a saúde. E aí a gente vai passo a passo fazendo a transformação. Quanto tempo, Cláudio, você levou para fazer essa transformação, de criar esse hábito de sempre ter algo que dentro de todo o processo de conhecimento, estudo e consultas que você já fez, você entende que são saudáveis e hoje você se alimenta disso quando você está ali com fome. Quanto tempo você levou para essa transformação? Anos, são anos e a gente continua aprendendo. Até porque Mas, são anos, a gente continua aprendendo, até porque assim, as coisas vão mudando, as informações novas chegam, né? Conhecimentos novos. É isso, a transformação constante, mas a transformação principal que era assim, a mensagem era, eu vou parar de comer esse tipo de alimento, que me traz muita energia, mas não sustenta, para alimentos que vão me trazer um pouco menos de energia, mas que vão ser mais sustentáveis e que no produto final vão me dar mais energia, vão me dar um estado melhor. Essa transformação, ela é uma transformação de criar hábito. Mas então o processo, eu vou mudar? Começou. E aí foi indo. Demorou anos para ele mudar a alimentação? Não. Ele mudou a alimentação em momentos. Mas sustentar esse processo, anos. Demora. Então isso é o hábito. A gente muda a partir de uma atitude.
sim. E aí a gente começa devagar, por anos e anos, sustentando elas. Pra tornar o Porque hábito. quanto mais tempo a gente sustenta, mais memória a gente cria e mais é normal fazer isso. Então, hoje é natural. Ah, se eu Sim. parar de comer uma castanha, é normal, por quê? Qual o problema? É, Pô, sim. o que é estranho é pegar e comer uma bala, comer uma O bolacha. chocolate Uma do nada. bolacha é, É. exato. E, É, e esse padrão, né, esse mindset que a gente vai criando ajuda a gente em outras áreas da vida. Né? À medida que você começa é, a focar melhor nas coisas, estar mais presente e desenvolver essa resiliência de mudando maus hábitos para bons hábitos, isso reflete em outras áreas da sua vida, reflete profissionalmente, né? Fica muito mais fácil de focar no que você está fazendo no trabalho, fica muito mais fácil de você desenvolver novas ideias. Então, total. é criar, né, criatividade, muda completamente, porque você começa a desenvolver esse mindset de mudança É, e de ir para as coisas que realmente vão importar e que sejam. Porque, assim, a gente recebe muito estímulo do ambiente, né? A gente tem que saber separar muito bem o que está fazendo bem pra gente e o que está fazendo mal. E isso é uma questão de desenvolver foco, de você desenvolver esse Eu mindset. vou dar um exemplo. Ontem, falei, acho que eu tava tendo uma inspiração, falei, vou gravar um vídeo. E aí eu pensei, falei, não, mas eu tenho uma outra coisa para estudar, tenho uma outra coisa para fazer. Beleza. E aí eu tava mexendo tava vendo onde que eu ia, eu acho que eu tava para postar o vídeo, alguma coisa assim, não lembro, um outro vídeo. E aí eu olhei, aí apareceu no meu Instagram um joguinho. E me chamou a atenção. Eu falei, acho que eu vou jogar isso aqui. Aí eu apertei para jogar, falei, não, peraí. Não, não, não. Vou perder tempo com isso. Eu falei assim, sendo que eu tenho outras coisas que são muito mais prioridade no aspecto assim de importância, de significado. Parei, falei, não, não, deletei, falei, sai fora, sai. Porque é uma distração. Ah, mas isso quer dizer que eu não posso jogar? Não, você pode jogar. A gente pode, mas eu acho que a gente tem que selecionar na nossa vida o que que é prioridade. Se o jogar for prioridade, ok, tá tudo bem, vai lá jogar. Mas não é. Para mim não era aquele momento. Então eu parei, opa, e voltei. E isso é treino. Né? Não é que ó, como você é bom. Não, não é isso, mas é treino. Porque eu já treino há muito tempo pra fazer isso. Focar nas coisas que eu tenho, que eu quero produzir, que eu quero fazer. Senão não acontece. Senão a gente perde tanto tempo. Aí você vai lá jogar. Quando você vê, já foi uma hora. E é uma hora super importante que você poderia ter feito outras coisas mais importantes. Como se movimentar, movimentar o corpo, em vez de ficar sentado jogando, né? É, E esse é um processo super importante. E eu queria propor para quem está assistindo agora um exercício. Para por 1 minuto. 1 minuto, fica sentado, olhando, fazendo nada. Para. E aí, quando você perceber que a mente começar a pensar, para e foca em alguma coisa. Foca, vou focar na lâmpada. Vou focar no armário. Vou focar na tela. Tá bom, foca. E não pense em nada, só foca ali. 1 minuto. E depois, reflitam sobre a paz que isso traz. Porque a hora que a gente foca, começa a fazer assim, ó. E aí parece que o entorno começa a parar de perturbar. Aí a gente vai sentindo já essa sensação de tranquilidade e mais relaxado. Isso é muito forte. E essa sensação é gostosa. E a partir do momento que a gente tem uma sensação ou algo que é prazeroso, a tendência da gente querer mais daquilo é maior. Mas aí a gente está focando em coisas que são boas, né, Cláudio? é pico de neurotransmissor, né? Você dá aqueles. Quando você está buscando só prazer, você dá aquele pico de neurotransmissor, e aí dos neurotransmissores que trazem prazer, e aí são hormônios, né? Que estão no nosso organismo que dão essa sensação de prazer, e aí depois cai, e aí você fica buscando mais aquela sensação. E quando você faz essas paradas, né, para desenvolver foco, meditação, respiração, não importa o que seja, é só 1 minuto. parar. O que acontece? Se você mantém a estabilidade dos seus neurotransmissores, então você permite que eles entrem em equilíbrio. Isso, Para e vamos fazer a função mais básica que existe e mais profunda de todas. Respira. né, Né? isso traz um benefício enorme e, assim, já tem tanta comprovação disso, né? É só colocar em É, prática, é só você... Todo mundo tem 1 minuto
Algumas vezes por, É, algumas vezes por dia dá pra fazer isso. Não dá pra falar e que vamos, não. e vamos fazer uma analogia. Qual é, de fato, assim, se existe algo importante na vida, importante para a vida, é respirar. Que é a primeira coisa que a gente faz a partir do momento que a gente sai do líquido. Respirar. É essencial para ter vida. E aí a pergunta é, então você para respirar por um minuto? Eu falo, não, mas eu estou respirando sempre. Não, mas para prestar atenção, para o estado de presença. E aí a gente começa a trazer as coisas essenciais. Mas acho que é isso, né, Cláudio? Acho que a mensagem que a gente queria trazer aqui dentro desse processo era essa, né? De fazer a gestão do estresse que uma notícia, uma dor, uma doença, um sintoma traz e quantas consequências podem vir disso se a gente não fizer essa gestão, né? E perceber assim o quanto vão somando os conhecimentos, né? O quanto a gente vem trazendo alguns elementos que a gente já discutiu em outros podcasts com temas mais específicos, como estoicismo, ikigai, e como isso vai enriquecendo essa consciência do que a gente pode fazer para viver com mais saúde, como a filosofia é importante para isso, como conhecimento de forma geral é importante para trazer essa consciência, para você não deixar se levar pela vontade, pelo prazer, pelo desejo, e colocar mais consciência no seu dia a dia, e isso vai trazer mais saúde, vai facilitar essa gestão do estresse. Isso aí. E para vocês que estão até aqui, até agora, não esquece de curtir o vídeo, segue o nosso canal, compartilha com as pessoas que vão se beneficiar desse tipo de informação. Nosso objetivo aqui é trazer muita informação, está dentro do nosso propósito maior, né? Levar informação para que as pessoas façam melhor a gestão da saúde delas. E, bom, semana que vem estamos de volta aí com Cura pelo Hábito. Vai ter os links dos livros, do curso, então assim, tem os livros, pessoal. Então, nos livros a gente aprofunda, tem ali, tem bastante material, recurso para ser usado, explicando com muito mais detalhes. Então, é isso, pessoal. Material disponível a gente tem, compartilhem e até semana que vem. Isso aí, pessoal. Valeu, até semana que Valeu, vem. Claudio, Valeu, Rafa. até mais. Até. Até.